Pai, shalom, bom dia. Bom dia na graça de Deus. Obrigado, Senhor, por mais esse dia. Que possa ser um dia de bênçãos e que nós possamos estar conectados com Cristo o tempo todo. Amém. Aleluia. Aproveitar que tá um solzinho, mas tem umas nuvens assim escurecendo. Eu acho que quer cair chuva. Mas bom dia, vamos conversando. Nós precisamos estar conectado com Cristo. Quem é dele está conectado com ele. Não adianta só a pessoa falar que crê em Jesus, mas ela vive desconectada dele. Se você nós conectamos com Cristo através do Santo Espírito. Então nós temos que usar as coisas aqui desse mundo para tentar explicar as coisas celestiais. É claro que as coisas celestiais é muito superior. Não é para comparar ao pé da letra. Ontem eu já falei também, quando eu fiz minhas lives, lendo a Bíblia, que parábola não é para a gente comparar tudo ao pé da letra, gente. Senão vai fazer confusão. A parábola você vai pegar o essencial dela. Não tudo. Não tintim por tintim. Quando as pessoas começam a fazer interpretação errada da Bíblia ou de outras coisas também, aí faz uma confusão na cabeça. Deus tenha compaixão de nós. Mas deixa eu falar o que eu ia falar. Eu já vou mudando rapidinho de assunto. Nós temos o celular e ele está ligado na internet. Por isso eu estou conseguindo falar aqui com vocês. Se ele não tivesse ligado na internet, eu não estaria conseguindo falar com vocês, certo? Então, se eu tenho celular, mas ele não está ligado na internet, eu vou ter o celular, mas eu não vou conseguir estar em comunhão com vocês. Vocês nem vão saber quem sou eu. Ok? Mas onde eu quero chegar? Por exemplo, as pessoas falam que elas têm Jesus. Ok. Vamos supor que fosse como elas têm um celular. Só que para ter Jesus, precisamos do Espírito dele também. O Espírito dele, eu vou dar um exemplo só, gente. Comparações, parábolas são comparações, ok? O exemplo, vamos supor, eu tenho o celular e a internet. Aí eu posso comunicar com vocês. Ok? E para ter a internet, para conseguir entrar na internet, você tem que ter o celular. Você tem que ter algum aparelho para entrar na internet. Pode ser computador, tablet, celular, mas você tem que ter o aparelho para entrar na internet. A primeira coisa que tem que fazer é ter o aparelho para você entrar na internet. Sem o aparelho você não entra. Ok? Aleluia. Mas às vezes a pessoa ela tem um aparelho, mas ela não tem a internet. Aí ela não conecta. Ok? Então, tem pessoas que elas dizem que creem em Cristo, mas elas não têm o Espírito de Cristo. E se elas não têm o Espírito de Cristo, elas não conectam com Cristo. Sei que vocês estão conseguindo entender. Porque tem coisa, gente, que vem na minha mente. É só Deus para me ajudar. Eu preciso entender também. Ok? Aleluia.
Então, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo falou em Coríntios, que nós temos a mente de Cristo. E diz ainda mais, quem conheceu a mente de Cristo? Quem conhece? Quem conheceu ou quem conhece? Podemos colocar para o presente, acho que fica melhor, né? Quem conhece a mente de Cristo para que possa te instruir. Então o apóstolo Paulo é uma guerra que o apóstolo Paulo tinha ali com aquelas igrejas, porque todo mundo já queria ser crente, tinha dons, mas não estava sabendo interpretar Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo fala, nós temos a mente de Cristo. Ok? Quem era esse nós? Era ele e as pessoas que também tinha o Espírito Santo. O nós aqui não podemos dizer para a igreja toda, porque tem muita gente na igreja que ela não tem o Espírito Santo. Então você não pode falar assim, aqui na igreja todos nós temos o Espírito Santo. Não, você não sabe, você não conhece a mente das pessoas, é invisível. Ninguém entra na mente de ninguém para saber. Ok? Então quando Paulo fala, nós temos a mente de Cristo, ele está falando nós aqueles que acreditavam igual ele. Aleluia. Vou atravessar a avenida aqui. Então, os verdadeiros cristãos têm a mente de Cristo. Os verdadeiros cristãos. Não é apenas quem fala eu creio em Jesus. Tem que crer e ter o Espírito dele. Aleluia. E o apóstolo Paulo fala, nós temos a mente de Cristo. Então, ele e aquelas pessoas que acreditavam como ele. E ele fala, quem conhece, ou quem conheceu, ou quem conhece a mente de Cristo para instruí-lo. Então, se a gente não conhecer a mente de Cristo, a gente não vai saber instruir as pessoas. E tem um monte de gente por aí na internet que eles até conhecem a Bíblia, mas eles não têm a mente de Cristo. Eu vejo as pessoas falando assim, basta ler a Bíblia, basta ler a Bíblia. Não, gente, não é só ler a Bíblia, não. Você tem que ler a Bíblia e tem que ter a mente de Cristo. Se não tiver a mente de Cristo, vai ler a Bíblia e não vai entender ela. Ok? Se não tiver a fé, Deus deu a fé para o ser humano primeiro do que Deus deu a Bíblia. Deus deu a Bíblia depois. Isso aí, só se você não conhecer nada da Bíblia para você não entender. Quando foi que Moisés escreveu a Bíblia? Mais de 2000 anos da história da humanidade. Mais de 2000 anos. Já tinha passado dilúvio, já tinha os filhos de Noé, já tinha procriado. Até chegar em Abraão já tinha passado um tempo. Eu não pesquisei aqui quantos anos, mas já tinha um bom tempo. Talvez uns 200, 300 anos, não sei, precisa ver. Mas o povo já tinha fé. Eles não tinham a Bíblia, mas eles tinham fé. Porque Deus fala. Deus falou no passado e fala no presente. Hoje nós temos a Bíblia e Deus continua falando. Naquela época eles só tinham, Deus falava com algumas pessoas e elas umas transmitiam para as outras. Ok? Hoje em dia as pessoas acham que porque ela tem uma Bíblia na mão, ela acha que ela já tem tudo. Não tem não. Só ter a Bíblia na mão, só dizer que crê na Bíblia, mas se não tiver a mente de Cristo, não vai entender. Não vai, não adianta. Eu não vou enganar ninguém aqui. Eu não vou enganar ninguém aqui, não. Louvado seja Deus que o Senhor nos mostra na palavra a verdade. A verdade é que nós precisamos ter a mente de Cristo.
E quem tem a mente de Cristo vai olhar para uma pessoa e vai ver que tem algo errado ali espiritualmente. A pessoa não precisa falar nada. Se vai olhar, já vai perceber que tem algo errado espiritualmente naquela pessoa. Por quê? Porque você tem a mente de Cristo. Mas quem não tem a mente de Cristo, ela não vai te entender, gente. Espero que fique esperando por aplauso, não. Vocês vão ter a maior decepção da vida de vocês. Ai, eu tô jejuando, tô orando, tô lendo a Bíblia. Agora todo mundo tem que me aplaudir. Sai dessa, misericórdia. Sem Jesus é poder. Sai dessa vida de crente. Vida de crente, os aplausos é para Cristo Jesus. Não importa o que você faz. Os aplausos é para Cristo Jesus. Não vai nessa onda que você acha que os aplausos tem que ser para você, não, que não é. Já vai se acostumando logo. Porque quem tem a mente de Cristo instrui. Mas tem que ter a mente de Cristo para instruir. E para ter a mente de Cristo tem que ter o Espírito dele. O próprio Senhor Jesus, ele tinha o Espírito do Pai. Por isso que ele fala, eu e o Pai somos um. O Pai está em mim. O Senhor Jesus, o Espírito do Pai estava no Filho. Isso é ser um. E o Espírito de Cristo estando em nós, isso também é a gente ser um com Cristo. Se tiver o Espírito dele é um, se não tiver não é um. E esse um não é 1, 2, 3, igual as pessoas falam por aí. Não, as pessoas também não estão entendendo nada. Quem quer negar Jesus de Nazaré, quem quer negar a divindade do Filho de Deus, eles interpretam o um como se fosse de 1, 2, 3, mas não é assim. Não é desse jeito. Tem? A palavra um no hebraico é echad. Esse um que é dado para Deus é echad. E de 1, 2, 3 no hebraico é Aleph, Beit. Aleph, Beit. Depois, não é igual ao português, não. Depois do Beit vem... Ah, gente, eu sabia a letra, mas deixa pra lá, não importa. Não sei se é Dalat. Eu sei que vem eu sei que o Aleph e o Beit tá junto. Ok? E eu sei que a quinta letra é o Re, que é do meu nome de Helena. Mas é Aleph Beit, que é 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Eu acho que é Aleph, Beit, Dalat. E qual que é a letra? E tem outra letra ainda que aqui é antes do Re. Mas eu aprendo um pouquinho de hebraico pela internet, mas eu não decorei tudo não. O abecedário, o Aleph, Beit, eu ainda não decorei tudo. Mas é isso que eu quero dizer, o Aleph é o número 1, Beit é o número 2. Então, quando a Bíblia fala que Deus é um, não está falando de Aleph e Beit, está falando de Echad, que é um composto, que é um diferente. Mas as pessoas, elas querem negar Jesus de Nazaré, então elas fazem interpretação errada da Bíblia para negar Jesus de Nazaré, ok? Mas nós temos a mente de Cristo, nunca esqueça disso, nós temos a mente de Cristo. E quem tem a mente de Cristo entende. Às vezes as pessoas estão se deixando ser instruída por alguém que não tem a mente de Cristo. A pessoa, às vezes, ela tem até um conhecimento da sabedoria do mundo. Ela tem conhecimento filosófico, psicológico, ela conhece tudo, mas ela não tem a mente de Cristo. E se ela não tem a mente de Cristo, ela vai te ensinar errado. Quando se trata de fé, trata de Deus, de Jesus, quem não tem a mente de Cristo não vai entender. Por isso que tem um monte de evangélico caindo na fé. Está indo atrás de pessoas, vê estudo de pessoas que não têm a mente de Cristo e está caindo na fé. Vão buscar ter a mente de Cristo. Vão buscar a presença dele, que é o Santo Espírito. Não adianta nada você ter um celular, mas não ter internet para comunicar com o mundo inteiro. Se você não tiver o Espírito Santo, você não vai comunicar com o céu. Você pode até fazer uma oração, clamar a Deus. Essa oração vai ser levada a Ele, mas Ele vai te enviar o Espírito Santo. Quando você faz a oração e clama a Deus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, para receber o Espírito Santo tem que ser no nome de Jesus. Quando você clama a Deus, no nome de Jesus,
Ele envia o Espírito para você, porque aí você fica noite e dia conectada com Ele. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, Senhor. Nos abençoe nesse dia. Eu tenho as coisas para resolver aqui, deixa eu ir resolver. Mas procure saber o que é ter a mente de Cristo. Procure saber o que é eu e o Pai somos um. Ok? Tem o Pai e tem o Filho. Cuidado também com esse povo aí que nega o Filho. Ficam todos na paz, na shalom, até qualquer hora. Paz.